Olá, o programa Conexão será especial hoje. Recebemos o professor e economista João Furtado. Vamos falar sobre o Pacto Nacional da Indústria Química. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de falar sobre o Pacto Nacional, vamos falar um pouquinho sobre a indústria química brasileira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química, ela ocupa a 7ª posição no ranking mundial e o faturamento do setor em 2010 foi estimado em 228,8 bilhões de reais, cerca de 130 bilhões de dólares. Qual a expectativa para este ano e o setor está em crescimento? A indústria química brasileira está em crescimento, é um crescimento moderado, mas é um crescimento importante, que tem uma característica importante que precisa ser destacada. É que o faturamento cresce mais rapidamente do que a produção. Por quê? Porque uma parte crescente do mercado brasileiro é ocupado por importações. E esse é um dos principais problemas que a indústria química enfrenta hoje. Nós somos um mercado muito promissor, muito dinâmico. A incorporação de novos contingentes populacionais ao consumo moderno faz que cresçam as demandas sobre produtos químicos. Entretanto, esta demanda é deslocada principalmente, ou uma parte crescente dela, para importações. Falando nelas, em relação às exportações e importações, como estão? Qual que é o valor total delas? Hoje o Brasil tem um importantíssimo comércio externo de produtos químicos e o déficit deste comércio monta este ano, possivelmente, beirando os 30 bilhões de dólares. É isso que eu ia perguntar. Houve um crescimento no déficit O déficit vem crescendo nos últimos 20 anos de forma muito preocupante. No começo dos anos 90, o déficit se media numa unidade de bilhão de dólares e hoje ele alcança praticamente 30 bilhões de dólares. Então, o crescimento do déficit da indústria química é possivelmente o mais preocupante entre todos os setores industriais. Mais preocupante ainda pelo fato de que há fábricas, há capacidade produtiva, no entanto, a produção é deslocada para fábricas que estão no exterior. Um dos dados mais preocupantes com relação a isto é que algumas das principais empresas brasileiras da indústria química, eu estou me referindo neste caso a empresas de origem brasileira, de capitais brasileiros, de acionistas principais brasileiros, os principais investimentos destas empresas estão sendo hoje feitos no exterior. Eventualmente, a partir desses novos investimentos, eles deverão vender no Brasil produtos, porque é mais competitivo produzir, digamos, na Venezuela, no México, nos Estados Unidos, e vender no Brasil, do que produzir no próprio país. E quais são os produtos mais importados e exportados? Na verdade, a química é um dos setores que tem uma maior quantidade de produtos, né? Os produtos que o Brasil mais importa são produtos de que nós não dispomos naturalmente. Por exemplo, o cloreto de potássio que é utilizado em fertilizantes, né? No entanto, isso é apenas um problema decorrente de, digamos, fatores naturais. Mas os fatores propriamente econômicos levam a que nós importemos uma enorme quantidade de produtos. Uma economista-chefe da Biquim, Fátima Giovanna, ela vem fazendo um estudo para identificar plantas industriais que foram paralisadas nos últimos 10, 20 anos, e o número é muito impressionante, realmente muito impressionante, porque em vários casos nós deixamos de fabricar no Brasil produtos que nós já fabricávamos, que detínhamos a tecnologia, que tínhamos os insumos, e por razões de competitividade essa produção foi paralisada e nós passamos a importar o produto. Aos milhares se mede esta paralisação. E qual foi a participação do setor no PIB? Hoje, o PIB, a indústria química é o terceiro em termos de participação no PIB industrial. E digamos que esta participação vem caindo, justamente pela razão que eu acabei de apontar, porque a indústria química está
passando a abastecer o mercado brasileiro com produtos importados, porque é mais competitivo. Então, esta participação vem caindo. Não é uma queda muito expressiva, mas é uma queda que começa a denotar alguma preocupação. Sofreu algum impacto com a crise mundial? Sim, porque, na verdade, a crise mundial teve dois efeitos importantes. Um efeito em termos de preços. Os preços dos produtos caíram pronunciadamente durante o período mais agudo da crise. E tem um segundo componente, que é o componente quantidades. Quando o nível da atividade econômica no mundo cai, há uma maior disponibilidade de produtos que passam a ser exportados para o Brasil em condições mais competitivas. Então, digamos que há o efeito, digamos, positivo, benéfico da queda dos preços, que torna as importações um pouco mais baratas, mas há o efeito adverso do aumento da disponibilidade. E isso aparece pelo aumento das quantidades exportadas e, portanto, importadas pelo Brasil. Agora vamos falar sobre o Pacto Nacional, né? No que consiste esse documento elaborado pelo senhor? Na verdade, eu gosto sempre de fazer um reparo quando dizem que eu elaborei o pacto. Não, eu não elaborei o pacto. Eu fui uma espécie de elemento de reunião, de contribuições de empresários, dirigentes, executivos e técnicos de um grande número de empresas do setor químico. Eu tive a paciência de ouvi-los, eles tiveram a generosidade de falar comigo e de me contar de suas preocupações, de seus argumentos, de suas ideias, de suas proposições, e o que eu fiz foi reunir tudo isso nesse documento que você teve a paciência de ler, não é? E o que diz esse documento principalmente? Esse documento mostra um compromisso da indústria química com o desenvolvimento do Brasil, num horizonte de 10 anos. É claro que nós estamos preocupados com o ano 2012, 2013, mas há problemas que exigem um olhar longo, um olhar sobre um futuro. Então, o documento é um documento que olha até 2020. E ele se faz a seguinte pergunta: o Brasil quer ter uma indústria química forte, robusta, vigorosa, dinâmica? Se quer, o que precisa ser feito? O que precisa ser feito para ajudar esta indústria e como esta indústria pode ajudar o Brasil. Segundo este estudo, né, o setor terá necessidade de investir cerca de 32 bilhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento e inovação até 2020. Quais são os obstáculos que impedem este investimento e qual é a proposta que o pacto apresenta para a superação destes entraves? É curioso, né? Porque a maioria das perguntas que são feitas ao pacto costumam não destacar os investimentos em P&D. É bom estar numa TV universitária, porque numa TV universitária as pessoas se preocupam com, talvez, o número que é menor, mas onde tem os fatos mais importantes de todos, né? Então, você se preocupou imediatamente com a questão da pesquisa e desenvolvimento, porque você, corretamente, está convencida de que, para o desenvolvimento do Brasil, a ciência, a tecnologia, o conhecimento são mais importantes do que, digamos, as máquinas ou os edifícios, né? Então, nós estamos convencidos de que há muitos obstáculos para o Brasil conseguir chegar nesse montante de investimento. Esse montante de investimentos em pesquisa e desenvolvimento é algo a que o Brasil não está acostumado, o Brasil não tem esta tradição, e então os obstáculos são em várias naturezas, né? Por exemplo, as empresas hoje não estão dispostas a fazer investimentos tão importantes. Entre outras razões, porque lhes falta competitividade. E não dá para investir em tecnologia se a empresa está deslocando uma fábrica para o México, para a Venezuela, para os Estados Unidos. Então, há um ambiente geral que dificulta esses investimentos. Especificamente no terreno da ciência e tecnologia, nós apontamos aqui pelo menos 2 fatores muito importantes. O primeiro dos fatores é a disponibilidade de linhas de financiamento e de instrumentos, vamos dizer, de natureza creditícia, tributária, institucional, jurídica, para apoiar esses investimentos. O segundo fator é que é necessário que o Brasil adquira uma cultura dos produtos técnicos. Por exemplo, os edifícios. Quando um edifício é construído,
é preciso ter uma preocupação energética. Essa preocupação energética, com o consumo energético, nunca fez parte das tradições brasileiras. Isso significa... Mas deveria fazer, né? Deveria fazer. E ao fazer parte das tradições brasileiras, seria possível, por exemplo, incorporar novos produtos químicos, novos desenvolvimentos químicos para fazer com que o edifício seja mais econômico em termos energéticos, mais sustentável e, ao fazer isso, naturalmente as técnicas construtivas vão melhorar e haverá a incorporação de produtos químicos modernos. Este processo é um processo que demanda pesquisa, que demanda desenvolvimento, que demanda conhecimento. Eu peguei apenas o caso dos edifícios, mas a gente poderia pegar o caso, por exemplo, da incorporação de valor aos produtos primários brasileiros. Para fazer isso, é preciso fazer pesquisas. Por exemplo, há um programa importante do BNDES e da FINEP, um programa conjunto que se chama PAIS, que pretende financiar projetos para o desenvolvimento de produtos químicos de origem renovável e de biocombustíveis de alta tecnologia. Esse programa é um programa muito bom, é preciso multiplicá-lo em vários campos que afetam a química. Por exemplo, um programa como o programa do Ministério das Cidades de construção de moradias populares deveria preocupar-se em oferecer às famílias pobres residências que sejam ao mesmo tempo acessíveis aos seus orçamentos, mas com alta tecnologia. Alta tecnologia não significa ser caro, significa ter alta qualidade. Alta qualidade pode ser conseguida por métodos construtivos que incorporem, por exemplo, produtos químicos desenvolvidos para essa finalidade. Isso permite que as famílias, por exemplo, ao longo da vida, amortizem esse investimento, pagando menos por energia, tendo mais conforto térmico, etc, etc, etc. Que beleza. Então, ainda um assunto que também envolve a sustentabilidade. No mesmo estudo, em 2020, a chamada Química Verde participará de 10% do conjunto da oferta de produtos petroquímicos, né? O que a indústria química brasileira tem feito em relação às questões ambientais? Há uma busca pela produção responsável? Eu diria que eu não tenho, evidentemente, mandato para falar pela indústria química, mas eu sou um observador da cena industrial e não posso deixar de registrar o fato de que nos últimos anos a indústria química mundial e a indústria química brasileira, que possuíam um enorme passivo ambiental, são hoje das indústrias, ou possivelmente a indústria que tem uma maior preocupação com essa questão. A razão básica é evidente, a química trabalha naturalmente, é intrínseco à atividade trabalhar com substâncias que oferecem riscos de danos ao meio ambiente, às pessoas, às comunidades, etc. Então a indústria química passou de uma fase em que isso era tratado com relativamente pouco cuidado para uma fase em que ela trata isso com altíssima preocupação. Então, para isso são desenvolvidas tecnologias, para isso a indústria se preocupa em desenvolver produtos e processos, qualificar pessoas. Não é por acaso que a indústria química é uma indústria que paga salários relativamente muito mais elevados do que outras atividades econômicas, pela razão de que precisa ter pessoas de qualidade que participem ativamente do processo de controle da qualidade dos processos e dos produtos de natureza química. Então, eu diria que, digamos, houve alguns marcos na história que nos ajudam a compreender isso, né? Nos Estados Unidos, não faz muito tempo, né? Meio século, o rio de uma cidade pegava fogo regularmente. Não estamos falando da cidade, estamos falando do rio da cidade, pegava fogo regularmente de tantos resíduos químicos que tinha da indústria química e de outras indústrias, né? Em Londres, por causa da poluição urbana, na véspera do Natal, morreram 4.000 pessoas por intoxicação de fumaça urbana, né? Na Índia, houve o notável acidente de Bhopal, que foi um marco, foi algo que fez com que a indústria acordasse, a sociedade acordasse para a necessidade de ter outro tratamento da questão. E acho que hoje nós estamos em outro patamar. Com relação especificamente à questão da sustentabilidade, numa perspectiva não apenas da indústria que existe, mas da indústria que queremos fazer no horizonte de 2020, há uma questão importante aí que é: poucos países, talvez o Brasil seja o único país do mundo que reúne ao mesmo tempo 3 características muito importantes para construir uma indústria renovável e sustentável. A primeira
é uma ampla oferta de recursos naturais. Esses recursos não são naturais, apenas naturais, no sentido de que eles são produzidos com mais inteligência, com mais conhecimento, com mais ciência, com o papel da Embrapa, das universidades, dos agrônomos, dos biólogos, dos astrofísicos, enfim, um conjunto de profissões que se somam para aumentar de forma sustentável a produção de recursos naturais. Ao mesmo tempo, nós temos empresas ávidas por criar produtos novos a partir desses recursos naturais. E, finalmente, o terceiro fator, o Brasil conta com fatores institucionais, leis, mecanismos, propriedade intelectual, agências de fomento, como aqui em São Paulo a FAPESP, ou como no plano federal o BNDES e a FINEP, que apoiam esse desenvolvimento. Então, nós reunimos um conjunto de circunstâncias muito favorável para termos um papel protagonista nesse terreno, e eu espero que nós saibamos aproveitar esta oportunidade. Aliás, este programa é uma demonstração de que nós estamos fazendo força para aproveitar, pessoas se interessando, querendo discutir, isso é muito interessante. Isso mesmo. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Já? Já acabou, e o senhor daqui a pouco vai participar da Semana de Química daqui da UniABC, então eu não posso mais segurar o senhor aqui. Muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que tenhamos sido claros nas respostas, que os espectadores tenham, enfim, aproveitado desta oportunidade que vocês nos deram. E, bom, quem puder assistir a sessão que vai ocorrer daqui a pouco. Com certeza, muito obrigado mais uma vez. O programa Conexão fica por aqui, mas você já sabe, participe do nosso programa, mande sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijo, até lá!